Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite e antes de dar a introdução ao nosso trabalho, eu gostaria de citar as integrantes do grupo, que são Ana Júlia Ventura Loures, Camila Monteiro Dias, Lara Iatarola, Larissa Maia e Larissa Rocha. O tema do nosso trabalho é terapia cognitiva comportamental. Inicialmente, o que é uma entrevista psicológica? Bom, dando início à introdução do nosso trabalho, a entrevista psicológica é um diálogo e uma troca de comunicação entre o entrevistador e o entrevistado. É uma das principais técnicas, métodos ou um instrumento do exercício profissional do psicólogo. Pode ser entendida como um processo de coleta de informações sobre a pessoa em avaliação. Então, a entrevista ela vai possibilitar, que o profissional tenha um entendimento sobre o indivíduo para uma possível futura intervenção. É necessário um preparo do profissional para que ele se insira dentro do contexto da entrevista e de acordo com a finalidade dela. Cada profissional possui formas e técnicas de abordagens diferentes, colocando em prática as estratégias de intervenção psicológica na abordagem a qual mais se identifica e possui propriedade. O presente trabalho, então, tem como objetivo trazer o entendimento especificamente sobre a entrevista psicológica na terapia cognitiva comportamental, que se baseia na forma como os indivíduos enxergam um problema em suas emoções e como isso influencia os seus comportamentos, trazendo uma melhor apresentação da sua teoria e complementando com a entrevista para uma profissional da área. Então, para começar a explicação sobre a TCC, eu vou falar um pouco sobre o Aaron Beck, que é considerado o pai da terapia cognitivo-comportamental. Ele nasceu em 1921 e, ainda na infância, ele sofreu com uma infecção que teve origem em uma fratura no braço. E depois dessa doença, ele se tornou uma pessoa muito introspectiva, com sentimentos de impotência, pensamentos negativos. E aí, a partir disso, ele começa a trabalhar mentalmente com os seus medos e problemas. E é nesse momento que surge um possível início ao desenvolvimento da sua teoria, através da sua vivência, né? Ele conclui algumas faculdades, mas é só após a sua formação como psicanalista que ele começa uma construção de pesquisa sobre depressão. Ele questionava a eficiência do uso de medicamentos para esse fim, assim como alguns métodos utilizados como tratamento também. Ele começou a perceber que os seus pacientes tinham dificuldade a ter uma melhor percepção de suas emoções. Eles tinham uma visão distorcida de si mesmo e do mundo ao seu redor. E esses pensamentos negativos, essa visão distorcida, fazia com que estimulasse os sintomas da depressão, com que esses sintomas continuassem constantes. É, então, a partir dessa observação dos seus pacientes, é que surge a terapia cognitivo-comportamental. Ele começou a trabalhar, ao invés de trabalhar com os sintomas, ele trabalhava com esses pensamentos automáticos e distorcidos, e ele começa a ajudar os seus pacientes a mudar a maneira como eles pensavam e enxergavam as situações, e a partir disso ter comportamentos mais adaptativos. A Larissa vai explicar melhor sobre isso. Então, continuando nos estudos dele, ele conseguiu receber reconhecimento e interesse internacional com um estudo comparando a terapia cognitivo-comportamental com a medicação antidepressiva. E ele consegue comprovar que esse uso de medicamento é menos eficaz do que a terapia oral. Com esse sucesso do tratamento, ele começa a expandir e utilizar suas técnicas para tratar outras doenças, como ansiedade e transtorno de personalidade. Logo depois disso, ele também cria um instituto junto com a sua filha, que tem o objetivo de estudar essas doenças psíquicas e fazer um treinamento com os profissionais sobre a terapia cognitivo-comportamental, para que eles consigam utilizar as suas técnicas.
A terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC, é uma entre as várias abordagens psicoterapêuticas que existem no universo das terapias. A premissa da terapia cognitivo-comportamental é demonstrar que a forma em que se é interpretado determinado fato interfere em como o indivíduo se sente e, em consequência disso, na forma em que ele se comporta. Os pensamentos influenciam as emoções, que assim influenciam o comportamento físico e fisiológico de um indivíduo. A TCC tem em suas características principais olhar o presente, muito relacionada aos pensamentos automáticos que ocorrem durante as tomadas de decisões, situações e vivências. Ela é objetiva, clara e focada em metas. É uma terapia estruturada, breve, que busca manter uma aliança terapêutica, onde se constrói um vínculo entre o terapeuta e o paciente. Dentro de sua estrutura estão os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais, onde é visto o modelo cognitivo do paciente e onde podem estar havendo as distorções. Os pensamentos automáticos, de forma superficial, vêm em evidência. Seguido dele, as crenças intermediárias, que implicam em regras e suposições que o indivíduo acredita. Por fim, ligando ao nível mais profundo, existem as crenças centrais, a base fundamental que evidencia os entendimentos pessoais, como o indivíduo vê o mundo e como sua psique lida com tudo à sua volta. São as verdades absolutas, onde não existem questionamentos. Hoje, após diversos estudos científicos, a terapia cognitivo-comportamental tem demonstrado ser eficaz como adjuvante da medicação para transtornos mentais graves, tais como distúrbio bipolar e esquizofrenia, além de estar sendo utilizada para o tratamento de adolescentes, crianças, casais e famílias. Sua eficácia foi estabelecida no tratamento de doenças como a síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, hipertensão, fibromialgia, depressão, pós-infarto do miocárdio, dor torácica não cardíaca, câncer, diabetes, enxaqueca e outros distúrbios de dor crônica. Agora, vou falar um pouquinho sobre a entrevista psicológica. Ela é um instrumento fundamental do método clínico e, portanto, ela é uma técnica de investigação científica em psicologia. Nela ocorre uma busca de objetivos psicológicos como investigação, diagnóstico, terapia, entre várias outras. Dessa maneira, ela é um instrumento fundamental de trabalho, não somente para o psicólogo, mas também para outros profissionais, como o psiquiatra, o assistente social, o sociólogo. E para que essa entrevista ocorra de uma forma mais fluida, o ideal é que o entrevistador ele tenha uma aproximação maior com o cliente, que ele também seja empático com a dor do outro. E o mais importante, que ele tenha uma escuta bastante aguçada, né? E segundo o Bleiger, ele, na entrevista psicológica, ele fala que existem várias regras práticas e técnicas que contêm as suas teorias. Então, a gente sabendo disso, existem dois tipos de entrevista. A entrevista aberta, que é uma entrevista estruturada, que traz dados do cliente. Nela ocorrem perguntas e intervenções livres. E já na fechada, elas são semi-estruturadas e coleta-se dados mais específicos do cliente. E são dadas através de questionários. Também é importante ressaltar a diferença entre a entrevista, consulta e anamnese, que tem muita gente que confunde. A consulta é uma solicitação de assistência técnica ou profissional, em que parte dela realiza-se uma entrevista e logo após realiza-se a anamnese. Já a entrevista faz um estudo do comportamento total do indivíduo. O psicólogo ele vai utilizar dela em suas consultas para um melhor andamento. E, por fim, a anamnese, que é uma investigação de todos os dados relevantes do indivíduo. Por isso, é tão necessário saber todas as técnicas para que o sujeito se sinta realmente acolhido, para que ele se sinta abraçado, porque a gente sabe dos diversos preconceitos que a gente tem enraizado na nossa cultura em relação à saúde mental e todos os tratamentos psicológicos. A partir do momento que se separa o eu do outro e são compreendidos todos esses passos, a compreensão será muito melhor,
Consequentemente, a entrevista fluirá muito mais. É isso. Nós fomos atrás de alguns profissionais que atuam na TCC e fizemos o convite para a psicóloga Patrícia Nelly de Paula, que é especialista em TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, é a área de atuação dela, e ela também é pós-graduada em saúde mental, psicologia hospitalar e da saúde, e também é especialista em atendimento domiciliar e cuidados paliativos. Eu deixei para vocês também o Instagram dela. Ela tem um perfil muito bacana que ela faz algumas postagens sobre essa abordagem da TCC e é muito bacana mesmo as postagens dela. Depois vocês dão uma conferida lá. É Patrícia Nelly Pisse. Então, vocês não vão se arrepender, tá? Nós separamos algumas perguntas para poder fazer para ela e separamos 6 perguntas. E a primeira é: como começar a entrevista? Qual o objetivo da TCC? Depois que começou, quais as técnicas utilizar e quais os principais pilares para se analisar na entrevista? Quarta pergunta: para quais casos a TCC é mais indicada e procurada? E quanto tempo dura a intervenção? O que não se deve fazer no momento da entrevista? Sexta e última pergunta: o que te fez escolher essa abordagem? Então agora vamos para a entrevista, para as respostas, que ela nos deu. E espero que vocês gostem, porque ela tem muito que acrescentar na nossa aprendizagem. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, meu nome é Patrícia, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo comportamental e tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho, né? Primeiro quero agradecer o convite, para poder estar aqui conversando com vocês, dizer que é uma honra e que eu fico muito feliz e espero poder contribuir um pouco, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entrevista psicológica e terapia cognitiva comportamental. Eu separei aqui algumas perguntas que as meninas me mandaram e aí eu vou tentar falar de uma forma mais resumida, tá, gente? Primeiro, para não ficar cansativo, tentei juntar aqui as perguntas para que fizesse sentido para vocês, mas já fico à disposição se alguém depois ficar com alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem, quiser esclarecer alguma coisa que não fique tão bem explicado, eu estou à disposição, tá bom? Então, vou começar aqui pegando as perguntas que as meninas me mandaram. E a primeira, elas pediram para eu falar um pouquinho sobre por que eu escolhi a TCC como abordagem, né? Então, desde que eu estava na faculdade, na verdade, as matérias que envolviam essa base teórica eram as disciplinas que eu mais tinha facilidade, que mais me chamavam a atenção, que mais me interessavam, né? E aí, a partir daí, eu fui buscando mais informações, fui fazendo cursos, lendo livros, né? Buscando mesmo mais informações sobre o tema. E quando eu cheguei no final da graduação, eu já sabia que essa seria a minha opção de trabalho, certo? E aqui elas me perguntam para quais casos a TCC é mais indicada e procurada, né? E quanto tempo geralmente dura a intervenção pela terapia cognitiva. É bom a gente fazer mais ou menos, vou tentar aqui fazer um resumo bem resumido, tá, gente, sobre a TCC. A TCC, ela foi uma teoria criada pelo Aaron Beck, né, na década de 60. O Aaron Beck, inclusive, ele ainda está vivo, né? Há pouco tempo a gente comemorou aí o aniversário de 100 anos, né? E ele criou a teoria a partir da observação que ele fez com pacientes que ele trabalhava, pacientes deprimidos. Então, a teoria teve o seu início a partir da observação de pacientes com depressão.
O Beck observou que esses pacientes eles tinham um padrão de pensamento, um padrão mais pessimista, mais catastrófico. Então ele começou a pensar que se ele conseguisse alterar a forma de pensar desses pacientes, então eles teriam um bom desenvolvimento no tratamento. Então a partir daí ele criou o que a gente chama do modelo cognitivo, né? Que ele fala que os nossos pensamentos eles vão influenciar os nossos comportamentos e também as nossas emoções. Então foi assim que ele estruturou a base da teoria cognitiva, né, que nos diz que a maneira como as pessoas interpretam os eventos, né, influenciam diretamente as suas emoções e também os seus comportamentos. Essa base que ele criou foi a partir da frase do Epiteto. Vocês devem conhecer, né, o Epiteto ou Epiteto foi um filósofo que fala que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que extraem das coisas, né? Então, ao longo dos anos, né, vários autores continuaram aí os estudos a partir dessa primeira base teórica do Beck. O próprio Beck fez algumas mudanças a partir de outros estudos, de outros conhecimentos, mas então aquela teoria que teve seu início para o tratamento de pacientes deprimidos foi se expandindo, né? E hoje, junto com a análise do comportamento, a TCC ela é a teoria com maior validade científica, né, com maior embasamento científico e eficácia, né, nos mais diversos transtornos e também para casos de desenvolvimento de habilidades sociais, resolução de problemas e em várias outras demandas, tá bom? Sobre o tempo do tratamento, uma das características da teoria cognitiva é que ela é uma teoria estruturada. Tanto as sessões são estruturadas, então as sessões elas têm uma formulação, né? Elas são umas sessões estruturadas, você tem o início, meio e fim, e assim também o tratamento, né? Nós temos aí o primeiro momento do tratamento, que é onde a gente vai fazer a psicoeducação, onde a gente vai entender aí esse modelo, esse padrão de pensamento e esse padrão cognitivo desse paciente. Em seguida, nós vamos aí aplicar diversas técnicas para poder fazer essa mudança, né, desses comportamentos, a prevenção de recaída e a autoterapêutica. Então, sobre o tempo de duração do tratamento, apesar de se tratar de uma teoria estruturada, o tempo vai variar consideravelmente de acordo com cada paciente. Por quê? Por diversas variáveis, né? Pela natureza da demanda, pelos objetivos que esse paciente vai trazer, o comprometimento que esse paciente vai conseguir estabelecer com o tratamento, a expertise e o conhecimento do profissional, o ambiente que esse paciente está inserido também vai influenciar muito. Enfim, não tem aí uma fórmula pronta. Existe sim um direcionamento e um protocolo, mas o número de sessões, o tempo que cada paciente vai ficar em terapia, ele é único, né? E aí, em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos da TCC. A partir do momento em que a gente trabalha dentro da perspectiva da TCC, existem algumas características, né? A terapia cognitiva, ela é uma abordagem com ênfase na resolução de problemas e o foco está no presente. Isso não significa que a gente vai ignorar a história de vida do paciente. Não, pelo contrário. Essa história de vida ela é essencial para a gente compreender como que o paciente criou aquilo que nós chamamos de crenças, né? Que são essas formas de pensar mais rígidas, essas visões que a gente tem. O Beck estabeleceu que nós temos 3 formas de visões: a visão de nós mesmos, a visão dos outros e a visão do mundo. E esses padrões e essas crenças e essa forma de interpretar esses conceitos tem sim uma grande influência da nossa história de vida. Então não significa que ela é ignorada, apenas que nós vamos ter sempre o nosso foco e a nossa ênfase no presente e na resolução dos problemas que o paciente está apresentando naquele momento. Tá? É uma terapia que a gente chama de pedagógica e psicoeducativa. Por que a gente fala isso? Porque o terapeuta ele vai dar algumas aulinhas mesmo para o paciente. Esse autoconhecimento, quando a gente fala que a TCC ela prepara o paciente para ser o seu próprio terapeuta, é porque a gente vai distribuindo esse conhecimento ao longo das sessões
de forma a possibilitar que o próprio paciente, em um determinado momento, consiga avaliar esses padrões de comportamento. O tratamento, ele é estruturado a partir do que a gente chama de conceitualização cognitiva ou conceituação cognitiva, que é o quê? É a gente conseguir observar, né, é a compreensão de cada paciente. Então, a conceitualização cognitiva ela é individual. O clínico vai ter que fazer para cada paciente vai ter a sua, tá? São as crenças específicas e os padrões de comportamento que aquele paciente vai apresentar. E é a partir dessa conceitualização que vão ser escolhidas, né, que vão ser determinadas quais as técnicas e com quais objetivos. Né? Então, existe realmente um número de técnicas que podem ser aplicadas, mas a escolha dessas técnicas é feita a partir do conhecimento do terapeuta. O que eu desejo conseguir conquistar com esse paciente e qual técnica que eu posso utilizar. Então, o objetivo é produzir a mudança nos pensamentos e nas crenças do paciente, para assim a gente ter como resultado, né, a mudança emocional e comportamental do paciente de forma duradoura e efetiva, né? Então, acho que ficou claro aí um pouquinho qual que é o principal objetivo, falando de uma forma bem resumida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a entrevista. As meninas me perguntaram aqui, elas me mandaram algumas perguntas, eu vou ler tudo, tá, gente? E aí vou tentar falar resumidamente a respeito da entrevista psicológica. Como começar a entrevista, quais técnicas utilizar, quais os principais pilares para se analisar na entrevista, o que não se deve fazer no momento da entrevista. Bom, a gente sabe que durante a graduação, né, um dos maiores desafios é pensar nos atendimentos, né? E é esperado que a gente fique aí inseguro, ansioso, né? Principalmente nesse início da nossa carreira, né? Da carreira aí com o paciente. Mas a entrevista, gente, é importante a gente pensar que a entrevista ela é um momento muito importante. Por quê? Ela é o principal instrumento para diagnóstico em psicologia. Além disso, ela vai te trazer diversas outras coisas que não só a análise para avaliação diagnóstica, mas é no momento da entrevista que você vai ensinar para o paciente, mostrar para o paciente por que você vai conseguir ajudá-lo, que você vai criar um vínculo com o paciente a ponto dele desejar fazer o tratamento com você, que você vai acolher esse paciente. Então é muito importante que a gente se prepare, que vocês estejam aí atentos no momento da entrevista psicológica. Tá? Algumas funções psíquicas, né, como atenção, memória, elas são passíveis de serem testadas. Então, é possível utilizar alguns testes durante, né, a entrevista psicológica. Mas esses testes, eles não são obrigatórios, tá? Eles podem ou não ser usados. Então, cada clínico vai aí, né, e a partir de cada forma de trabalho também, vocês vão aí estruturando isso de acordo com a proposta de vocês. Existem dois aspectos principais da entrevista, né? Um é o que a gente chama da anamnese. O que é essa anamnese? A anamnese é ali onde você vai fazer o histórico do paciente, fazer o levantamento de vida desse paciente, os antecedentes familiares, né, os antecedentes pessoais, os dados de relevância, se ele teve algum trauma, como que foi as suas relações, como que foi essa construção familiar, né? A gente vai fazer o levantamento dos sinais e sintomas, quais são as queixas atuais, o que está acontecendo, desde quando isso acontece, né? Desde quando o paciente aí vem sofrendo do que ele está te relatando, vem tendo essas queixas, né? E nesse momento também o segundo aspecto é o exame psíquico, né? Que é o que a gente chama aí do exame do estado mental do paciente. O clínico, né? O psicólogo é o que a gente chama de perito. Né? Nós somos os especialistas, então cabe a você saber conduzir essa entrevista de forma a conseguir extrair desse paciente as informações que vão ser úteis para você, tanto para fazer um diagnóstico quanto para fazer a condução, né, do tratamento. Essa habilidade, gente, a gente vai também, é claro que é importante a gente ter um conhecimento, né, buscar aí supervisões com profissionais mais experientes, mas
ter um conhecimento prévio, né? Saber, buscar, conhecer como que é feita uma entrevista. Existem diversas formas de se fazer uma entrevista psicológica. Existem formas mais estruturadas, entrevistas fechadas, entrevistas mais abertas, né? Uma coisa que eu sempre falo é que por mais que você vá trabalhar com uma entrevista estruturada, dê espaço para o seu paciente falar, sabe? Tente fazer perguntas abertas, evite perguntas muito fechadas, perguntas de sim ou não. Uma coisa é eu perguntar, você tem irmãos? O paciente vai me responder sim. Quantos? 2. Eu vou ter isso de informação. Agora, se eu pergunto, me conta um pouco das suas relações familiares, né? Como é que é? Ele vai me falar, né? Olha, eu tenho tantos irmãos, eu me dou bem com eles, eu me relacionei bem com eles. Não, eu tenho uma irmã que é uma das minhas piores situações porque a gente não se dá bem. Então, por aí você já vai conseguindo também levantar alguns dados. Então, mesmo se você estiver aplicando, né? Se você estiver trabalhando aí com uma entrevista mais estruturada, dê espaço para o seu paciente falar, dê espaço para que ele, né, fale com você o que está acontecendo, porque dar esse espaço para ele é muito importante, porque é importante para ele e também é importante para você, a partir que você vai ter que ter esse momento para você fazer o levantamento dos sinais e sintomas, né? Sinais é tudo aquilo que você consegue observar no seu paciente, a forma dele falar, os gestos, a postura, né? E o sintoma você precisa que ele te relate, é o que o paciente vai relatar para você. Também é importante observar esse comportamento não verbal que o paciente tem. Se o paciente está colaborativo, se não está, né? Se ele tá impaciente, se ele apresenta aí alguma questão de ansiedade. Então, tudo isso você vai conseguindo observar a partir dessa entrevista. Estabeleça uma conexão, um vínculo com esse paciente. Então, isso é muito importante para que esse paciente também, assim, confie em você, né? E deseje voltar nesse espaço. Uma coisa que a gente vê muito acontecer, e aí eu particularmente, né, acho que a gente deve evitar, não que você não possa fazer, né, eu não tô aqui para dizer o que vocês devem ou não fazer, mas eu, pelo menos, eu não gosto muito quando eu vou em algum profissional e o profissional fica ali só anotando o que eu tô falando. É claro que fazer anotações são importantes, você pode até falar isso pro paciente, né, olha, hoje, como é o nosso primeiro encontro, eu vou fazer aqui algumas perguntas, eu vou anotar algumas coisas, né? Mas mesmo que você faça dessa forma, tente não ficar apenas anotando. Faça esse contato visual, tenha esse tempo de fazer esse vínculo com o paciente, acolha o sofrimento desse paciente. Eu sempre falo, quando alguém chega no meu consultório, essa pessoa está sofrendo. Tem alguma coisa na vida dessa pessoa que ela precisa mudar para se sentir mais feliz. E ali, até que ela chegue ali, já é uma dificuldade. Então, naquele primeiro momento, é muito importante que você consiga acolher esse sofrimento, respeitar o limite que esse paciente vai trazer, né? Às vezes tem algumas coisas que são difíceis para o paciente falar. A gente tem que lembrar que é a primeira vez, né? Às vezes até já se viu em outro lugar, mas é a primeira vez que ele está ali naquele momento. Então não seja invasivo, não fale com o paciente, olha, mas você precisa me falar sobre tudo. Não, calma, você vai ter tempo, né? Você vai ter tempo aí de buscar essas outras informações que são importantes para você. O falar mais ou falar menos vai depender de cada paciente, né? Vai depender de outros fatores também, fatores de personalidade, da própria condição, né? Da saúde do paciente. Se eu tô com um paciente que está muito deprimido, ele tende a ter mais dificuldade para se abrir, ele tende a ter mais dificuldade para falar comigo. Se for um paciente ansioso, esse paciente ele já tende a falar mais, a se expressar mais. Então, várias coisas vão estar interferindo aí nesse falar mais ou menos do paciente. O que eu sempre falo é que a qualidade da sua escuta, né, a qualidade da atenção que você dá para o paciente é sempre mais importante do que a quantidade de tempo que ele vai falar com você, certo?
Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu aí falar um pouquinho sobre o que a gente deve ou não fazer, como eu disse, né? Eu não sei se eu estou aqui, né? Se cabe a mim falar coisas que deve ou não fazer, mas assim, algumas coisas, né? Então a gente falou aí da questão do escrever, né? Evite escrever demais. Evite fazer movimentos muito bruscos, de susto, aquela coisa de, oh meu Deus, né? Evita ficar olhando no relógio, às vezes você já está ali em cima da hora e aí a gente começa ali a olhar para o relógio toda hora, isso vai trazer, vai dar a sensação para o seu paciente que você não está atento, que você não quer estar ali ou que você não está interessado no que ele está falando. Foque em criar um vínculo, né? Nada vai adiantar que você faça uma anamnese perfeita, né? Que você ali anote todas as informações, que você consiga anotar tudo que o paciente te falou, se você não criar um vínculo suficiente que vai fazer esse paciente voltar. Então, o que adianta você ter uma anamnese perfeita se o paciente não voltar, né? Então, lembra, o paciente é especial. O momento em que ele está com você é um momento importante. Esteja ali por completo, esteja ali presente, esteja atenta ao que ele vai te falar e boa sorte. Gente, eu acho que é isso. É mais difícil a gente falar assim em forma de vídeo, né? Porque esse bate-papo ele é mais legal quando a gente está aí presencialmente com vocês. Mas eu espero que eu possa ter sanado aí algumas dúvidas, exposto um pouquinho aí para vocês sobre a entrevista psicológica. Mais uma vez agradecer pela oportunidade, dizer que foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E se tiver ficado alguma dúvida, alguma pergunta, se quiserem falar mais sobre esse assunto, trazer novas demandas que talvez a gente não tenha falado aqui, eu estou à disposição e vai ser um prazer estar aqui com vocês, viu? Uma boa noite e tchau, tchau. Como conclusão do trabalho, a gente viu no decorrer que a entrevista psicológica possui um papel fundamental. E para que a intervenção seja feita da melhor forma, é necessária a sensibilidade para entrevistar, aprender a ser empático e saber lidar com a própria subjetividade e com a subjetividade do outro. E para que o entrevistado colabore com isso, é necessário um primeiro encontro com respeito, clareza e profissionalismo. Foi possível também, a gente entender um pouco mais sobre a contribuição do importante teórico, o Aaron Beck, que se dispôs em vida a estudar sobre uma forma de intervenção terapêutica para poder auxiliar os pacientes que não tinham sucesso com outros métodos, já que ele se identificava com tal fato. A partir disso, surge essa contribuição, que é a fundação da terapia cognitiva comportamental e a expansão de suas técnicas e teorias, que também são aplicadas no primeiro momento de contato com o paciente.